Bom, como eu falei que eu ia começar na hora, eu vou fazer isso para a gente se acostumar, tá? Queria agradecer a presença de todo mundo. Para mim é um prazer muito grande. Essa é uma habilidade que eu não tenho ainda muito bem desenvolvida. Estou aprendendo junto com vocês. Quem participou de algum treinamento que eu fiz no período 2000, no período 20-1, de lá para cá eu aprendi outras coisas, então estou um pouquinho a coisa melhor, mas ainda preciso me desenvolver mais, é óbvio. E vou contar com vocês para crescer junto comigo, tá? Eu queria para hoje só me apresentar para vocês, ver se tem algum tipo de dúvida que eu possa tirar, explicar mais ou menos o que eu quero fazer e a gente começa efetivamente com, digamos assim, matéria ou coisas para a gente raciocinar na terça-feira que vem, tá? Eu estou fazendo a gravação dessa aula, então eu fui recomendado pelo nosso coordenador que a gente precisa gravar, ter um acesso, não necessariamente o aluno precisa estar aí presente, tá? Ele pode acessar depois. Então eu vou gravar as aulas, já estou gravando, e vou disponibilizar no canal do YouTube que eu criei especificamente para a nossa turma de finanças pessoais. E também as aulas de ética eu vou usar o mesmo canal. Então, por algum motivo não assistiu a aula, é só ir lá e ver depois, não vai ter problema, tá? O nome do canal é bem simples, é Finanças Pessoais UFRJ, no YouTube, ok? E depois eu ainda vou ver com vocês para a possibilidade de quem quiser gravar algum vídeo, fazer uma reportagem, alguma coisa assim, colocar lá também pode ser. A gente estava fazendo isso no período no 21. Ainda não tenho uma posição agora para falar para vocês sobre avaliação, mas provavelmente vai ser algum tipo de trabalho, tá? E aí a gente vai ver os trabalhos possíveis que a gente pode tratar. Pode ser coleta de dados, pode ser algum tipo de investigação, como essa que eu fiz com vocês, que eu vou comentar aqui algumas respostas que vocês deram. Fiz para finanças pessoais e fiz para ética. E vou fazer um comentáriozinho rapidinho aqui sobre algumas coisas que eu descobri sobre vocês. Ok? Então, qualquer hora a gente vai falar sobre avaliação. Não sei nem se na semana que vem, mas vou tentar fazer com que na semana que vem a gente já tenha uma posição sobre isso. Ou a gente dialogue sobre esta questão, como seriam as avaliações, tá? Vamos ver alguns, antes de eu falar da nossa matéria em si, comentar algumas coisas. O questionário que vocês responderam, agora à tarde eu fiz um apanhado, pode ser que alguém tenha respondido depois, mas eu cortei lá e comparei os dados que vocês colocaram com o da turma anterior. A turma anterior era exatamente essa que começou e terminou cedo, que foi o período 20/1. Então lá tinham 25 respostas de pessoas que iriam começar lá um pouco antes da pandemia. Então eu estou comparando os dados de vocês com esse grupo. E alguns dos que estão aqui agora também responderam lá, tá? Então é a única comparação que eu fiz. Essa turma de agora teve 66 respostas. Então um número bem superior ao anterior, que era de 25, que continha respostas de fora do pessoal da FAC. Esse de vocês só tinha o dos alunos, tá? Então vamos lá. Algumas coisas que eu encontrei. A idade média caiu um pouco, tá? O primeiro grupo tinha 36 anos em média. Então lembrando, não era só de alunos. O grupo anterior pegou pessoas fora da FAC. O de vocês está em torno de 28 anos. A turma de vocês tem em média 28 anos, foram as respostas.
O grupo anterior tinha 1,12 filhos, em média, e vocês têm 0,22. Tá? Então, quase ninguém de vocês tem filhos. Vamos ver aqui outras coisas. Estado civil. Estado civil, na amostra anterior, a maior parte era de solteiros, com 52%. Então, metade das pessoas do grupo anterior era solteira. Tá? E aí, o grupo de vocês é um pouquinho acima, 56%. Então, vocês estão mais solteiros do que casados, do que o grupo anterior. Em relação à renda, grupo anterior concentrou entre 0 e 2 mil reais, com 60%, e o de vocês concentrou também entre 0 e 2 mil reais, só que com 48%, um pouco abaixo da metade. Tá? Então, isso é interessante a gente ver, principalmente em termos de finanças pessoais. Existem algumas considerações de que quanto mais renda a gente tem, a gente passa a encarar as finanças pessoais de maneira diferente. Não necessariamente em termos de problema. Existe uma frase chamada more money, more trouble. Quanto mais dinheiro eu vou tendo, mais problemas eu vou arrumando. Né? Mas, de uma certa forma, quanto mais renda, em princípio, maior a dedicação da pessoa em relação às finanças pessoais. Ela estuda mais, ela investe mais, então ela tem alguma questão de maior dedicação em relação às finanças pessoais. Tá? Então, saber a renda é interessante. Perguntei se vocês tinham animais em casa. Grupo anterior, sim, tenho animais em casa, 64%. Grupo de vocês, 52%, caiu um pouco. Mas o que eu acho interessante? Normalmente, os animais estão presentes em 50% das pessoas das pessoas que eu atendo. Eu tenho um grupo de atendimento chamado Doutor Finanças, que eu vou falar depois para vocês. Então, animais existem na metade das casas. Isso quer dizer o quê? Que a cada 2 pessoas, uma tem bicho em casa. Então, a nossa família tem esse formato, né? Formada por animais também. E animais costumam ter um orçamento específico, né? Como se fosse um membro da família. E é até estranho comentar isso aqui, pode ser estranho para alguns de vocês escutarem esse tipo de informação. Tem gente que não sabe que os gastos com os bichos precisam entrar no orçamento também. Tá? Então, eu já ouvi esse tipo de coisa. Então, é interessante a gente saber a quantidade de quem tem animais em casa, né? Porque isso pode ter correlação com alguma coisa. Nível de escolaridade, deixa eu ver aqui que eu posso comentar. Grupo anterior, classe modal, que é a classe que mais concentra respostas, 60% nível superior. Lembrando que a amostra anterior incluía pessoas de fora da FAC. A amostra de vocês, essa taxa subiu para 85%, o que é razoável. Né? Inclusive, tem algumas coisas aqui que são inconsistentes. Né? 3 pessoas de vocês marcaram que tem ensino médio. Ok? Então, não sei o que aconteceu. Não era para ser. Né? Mas, de uma certa forma, 85% de vocês, nível superior. Perguntei sobre renda e gastos, qual é a relação? Nenhum dos 2 grupos, nem o anterior, nem o de vocês, indicou que gasta mais do que ganha. Isso é interessante, tá? E até um pouco raro. Normalmente nos grupos tem pessoas que gastam mais do que ganham, o que caracteriza endividamento. Mas se a turma anterior e a turma de vocês todos estão nesse nível, ou seja, sobra dinheiro, ou empata ou sobra, né? Então isso já é uma coisa muito boa, porque não é comum. Então, a amostra anterior, 60% sobra dinheiro, enquanto 40% empata, e na amostra de vocês, 77% sobra dinheiro. Tá? Então, vocês estão melhores do que a amostra anterior.
Dívida média. Amostra anterior, R$ 784 e de vocês quase R$ 5.000, R$ 4.900. Tá? Então vocês têm uma média de dívida de R$ 5.000. Eu não lembro de cabeça, mas eu tenho alguma estatística que mostra qual seria a faixa a dívida nessa faixa etária, perto dos 25 anos. Tá? Eu queria comparar vocês com essa amostra, mas não fiz isso. A amostra de dívida de vocês é maior do que a turma anterior. Só isso que eu tenho como falar agora. Amostra anterior, 40% não faz orçamento. E a amostra de vocês, 36% não faz orçamento. Fundo de emergência. Amostra anterior, 72% não tem e vocês 35%. Ou seja, 65% de vocês responderam que tem fundo de emergência. Isso é uma coisa interessante, pouca gente tem. Então vocês já mostram que tem alguma educação financeira. Estou me baseando nos dados. Uma primeira coisa que eu queria fazer um comentário. Previdência privada. Primeiro grupo, 92% não tem previdência privada. Vocês, 80% não tem previdência privada. Isso é bom. Tá? Alguém aí do grupo acha que previdência privada é bom e quer comentar? Bom, sem respostas, ok. É provável que eu traga para falar aqui para gente uma pessoa que venha falar sobre previdência privada, ela vai defender a previdência privada. Eu vejo algumas vantagens, eu tenho previdência privada, mas eu acredito que vocês tenham condições de bater a previdência privada com facilidade. Tá? Mas a previdência privada é uma coisa bacana, assim, para algumas pessoas. Só que com pouco conhecimento você consegue montar uma carteira de investimento que com certeza é melhor do que uma previdência privada em alguns aspectos, em outros não. Então a gente vai falar sobre previdência privada. Entendeu, né, João? Professor, Sim, Genilson. existem casos que as empresas que o colaborador trabalha, né, eles botam um pacote de previdência privada junto com a empresa e eles botam 100% do valor que você está colocando na sua previdência privada. Nesses casos, você acha que compensaria ou mesmo assim você seria a favor da nossa geração seguir com uma carteira de investimento melhor? Qual que é a sua opinião, Genilson, sobre isso? Então, eu acho que a carteira de investimento dá muito trabalho psicológico para poder ter que lidar com aquilo. E eu não tenho paciência nenhuma. Então, eu acho que, no meu caso, eu preferia manter uma previdência privada por ser mais seguro e dar menos trabalho e menos preocupação. Então, Apesar. achei a sua resposta muito boa, muito, assim, bacana para suportar essa questão de ter a previdência privada nesse sentido de ter na empresa, tá? E principalmente você falou uma coisa que era o que eu pensava também, mas isso tem já, eu diria que quase 3 décadas. Eu pensava o seguinte, que eu não queria me preocupar com isso, pago alguém para fazer isso daí. Então, o que você falou é interessante. E um outro ponto que você falou também achei muito interessante. Quando você casa um valor e a empresa casa 100% daquilo, o nome disso, que a galera que é educador financeiro chama, é free money, dinheiro grátis. Né? Você deve saber disso. Então, sim, vale muito a pena. Imagina, você coloca 100, a empresa mais 100. Então, cada 100 que você coloca, na verdade, você está colocando 200. Poxa, isso é muito bom. Então, os fundos de previdência privada não têm um histórico de rendimento bom. Porém, não é missão do fundo de previdência render. Ok? Então, o fundo de previdência, a missão do fundo de previdência não é te dar rendimento. A missão do fundo de previdência é te garantir pagamento lá na frente, além de outras coisas que tem a reboque. Tá? Mas uma das características do fundo de previdência privada é não ter um desempenho de rendimento bom. Tá? Por quê? Porque parte do dinheiro que a gente deposita lá é engolido
como taxa de administração. Mas nesse caso que você está falando, poxa, você casa um valor, a empresa casa outro igual, eu acho muito vantagem. Tá? Eu acho que eu teria se eu tivesse essa chance. Tá? Eu faria isso. E principalmente pelo que você falou, a pessoa não tem saco de acompanhar investimento, então a melhor coisa é você deixar o dinheiro lá. Tá? Tem uma dúvida. Alguém falou, Andréia, pode falar, por favor. Vai aprender as diferenças entre aquele negócio de GBL, GBL, porque a empresa que eu trabalho tem a opção de você fazer uma escolha lá. Eles acabam não entrando com nenhum valor, mas eles têm a opção. Mas eu não faço a menor ideia de qual é a diferença entre elas. Tá. Eu, aqui agora, de pronto, Andréia, eu não tenho como te responder. Eu sei que são questões fiscais. Um deles, uma dessas opções tributa só rendimento. Se não me engano, é o V de vida, VGBL, tributa só os rendimentos. E o P de Papa tributa o saldo todo. Tá? E tem algumas questões de diferimento de imposto que você, em vez de pagar agora, você paga depois. E aí algumas pessoas veem vantagem nisso. Eu não vejo vantagem, acho complexo, não gosto de mexer com isso. Tá? Mas tem uma menina que eu conheço, o nome dela é Isabela, ela de vez em quando vem aqui na minha aula para falar. Ela vai explicar isso sim. Eu acredito que ela vem assim, André, para explicar sobre isso. Tá? E... Professor, Pois não. é a mesma pessoa, certo? É a mesma que deu É ela no mesma, a primeiro. Isabela. A gente chama. É sempre a mesma máfia, né? Ela me chama, eu chamo ela, fica tudo em família, tá tudo certo. Mas é ela mesma. Ela participa comigo numa comissão que eu coordeno lá no Conselho Regional de Contabilidade, que é uma comissão de educação financeira. E nós fazemos parte de um grupo de educadores financeiros. Aliás, eu vou falar novidades para vocês de um grupo que está surgindo de um empreendimento mesmo. Eu estou me associando a algumas pessoas, a gente vai montar como se fosse uma escola de planejamento financeiro. Então a gente já está vendo os currículos que a gente vai ensinar, o tipo de coisas que a gente vai fazer. É um empreendimento que vai ficar lá na Barra da Tijuca. E a missão vai ser formar educadores financeiros, ou melhor, formar planejadores financeiros. Então, esse tipo de pergunta que a Andréa fez, PGBL ou VGBL, etc., são coisas que essas pessoas que estudarem nesse lugar vão ter esse tipo de dedicação. Tá? Então, só voltando aqui para as nossas respostas. Massivamente, a turma de vocês e a turma anterior não tem previdência privada. Tá? Então, em princípio, tem essa questão. A educação financeira dá para vocês algum tipo de conhecimento que você pode, com a maior tranquilidade, abrir mão de ter um plano de previdência privada. Okay? Porém, tem essa questão que o Gilnisso falou. Isso exige alguma dedicação. Por exemplo, eu não acompanho toda hora, eu invisto em ações e fundos imobiliários, mas de 15 em 15 dias eu faço uma checagem nos meus saldos. Como eu trabalho com 3 corretoras, dá um certo trabalho monitorar tudo. E hoje, por exemplo, é o último dia útil que eu tinha para investir e o dinheiro sair ainda em agosto. Porque depois a gente vai ver isso, alguns de vocês já devem saber, tudo que a gente faz na Bolsa de Valores impacta na sua conta 2 dias depois. E 2 dias depois é dia 31 de agosto, segunda-feira. Tá? Então, aqui no meu balancete, na minha contabilidade, eu não gosto de fazer um investimento no mês e ele sair da minha conta no mês seguinte. Então, eu fico sempre acompanhando quando eu tenho ainda 2 dias úteis, que é o caso de hoje, para fazer meu último investimento. Então, hoje eu comprei lá algumas ações. Por acaso, é uma ação da Taesa, uma empresa, acho que de energia elétrica, não lembro. Mas ela pagou dividendo exatamente hoje. Alguns de vocês, se investe, devem saber. E aí eu aproveitei, já que ela me deu uma grana de dividendos, eu fui lá e comprei algumas ações também. Então, eu fiz a operação hoje.
passa amanhã, segunda-feira o dinheiro sai da conta. Tá? Então, é aquilo, tem que ficar prestando atenção. E no meu caso, eu tenho um determinado dinheiro, né, que eu ganho do meu trabalho, esse dinheiro vai durando durante o mês todo, e como eu estou no finzinho de agosto, eu fiz uma conta do dinheiro que eu vou precisar até o fim do mês, aí falei, bom, ainda sobra esse dinheiro aqui. Então, eu peguei aquilo e destinei para o mercado. Tá? Então, é um trabalho de orçamento e de investimento. Então, dá trabalho, com certeza dá trabalho. Perguntei sobre investimentos, deixa eu ver aqui as respostas. Na turma anterior, 68% não tinha investimentos e na turma de vocês, 59% não tinha investimento. Tá? Então, a maioria de vocês não faz investimento ainda. Eu aprendi a investir em bolsa já tem quase 2 anos e eu tenho feito parte do meu trabalho aqui nas finanças pessoais da nossa turma, para quem quer, eu ensino a investir. Okay? Aí tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, começar com valores pequenos, pequenos mesmo, tá? Pequenos como R$10, por exemplo. A gente pode comprar ações com R$10. Usar bancos e corretoras que não cobram taxas, para ficar uma coisa assim bem de laboratório mesmo e bem tranquila para se observar. Ok? Então, sabendo que a maioria de vocês não é investidor, provavelmente a gente vai ter um espaço para aprender a investir. E como eu invisto com Banco Inter ou corretora Clear, ambos são grátis para você abrir a conta, para você manter a conta e para fazer investimentos, tudo é praticamente grátis. Então, eu suponho que sejam as maneiras mais fáceis. Okay? Então, quem tem intenção de aprender a investir em ações ou fundos imobiliários este semestre, usando essa nossa disciplina, e não tem conta em corretora, já vai providenciando, por favor, corretora Clear, tá? de clarear em inglês, Clear, tudo lá é grátis, ou Banco Inter. Se já tem o Banco Inter, já tem uma corretora lá agregada. Então, vai chegar um momento aí que eu vou chamar quem quiser aprender o que eu sei, e a gente vai falar especificamente sobre isso. Pedir para vocês dizerem com que idade vocês acham que vão morrer. Eu não sei se foi essa a pergunta que eu fiz, mas era isso que eu queria saber. E eu tenho aqui um número. A turma anterior estimou, em média, uma vida até os 90 anos. E vocês, um pouco menos. Okay? 83 anos. Em média, foi o que vocês responderam que vai ser a vida de vocês, até os 83. Tá? Pouca coisa antes de eu entrar aqui na aula, eu comecei um atendimento, esse que eu falo que eu faço. Tá? Comecei às 6 horas e fui até umas 10 para as 7, mais ou menos. E com essa pessoa eu estava calculando justamente, ele está começando a querer fazer o investimento, já abriu a conta no banco que eu pedi, já fiz aqui um gráfico para a vida dele, e normalmente eu recomendo que a gente faça esse tipo de cálculo até os 85 anos. Então 85 anos é uma boa idade para a gente poder usufruir da riqueza que a gente pode acumular depois da aposentadoria, até a aposentadoria. Tá? Então, como o grupo de vocês estimou 83 anos e o grupo anterior 89, a média está tendendo para o que eu falei, 85 anos. Então, me parece ser uma boa idade, 85 anos, para a gente fazer esses cálculos de aproveitar o dinheiro que a gente pode ganhar. Pessoal, o professor Simval está me ligando, eu acho que ele quer entrar aqui. Só um segundo, por favor. Pronto. Boa. Eu estou no meio da aula, mas posso. Já falei com eles que eu vou falar com você. Não, ia começar 9. Aí a aluna me mandou um e-mail, aí falou, ô professor, tem que respeitar o horário do calendário. Eu falei, puta merda, fiz cagada. Aí mandei novo e-mail, aí eu ia fazer 9 horas com todo mundo,
só para dar oi. Aí, não, tive que abrir. Aí botei agora 7 horas até as 8 com finanças pessoais, estou falando com eles. E ética, 8h30 até a hora que acabar. E depois ainda vou lá para pegar minha filha, porque ela vai dormir aqui comigo hoje. Se você quiser... Tá bom. Eita. Tá muita reunião. Tá, beleza. Mas lembrando, seria bom que fosse de manhã, porque à tarde eu tenho uma reunião na Barra, à noite, Doutor Finanças e viajo. Tá, beleza. Abração. Tchau. Vamos lá. Então, data de estimativa de morte. Isso é bem engraçado, porque em algumas palestras que eu faço, eu pergunto para as pessoas se elas já pensaram na data que elas têm em mente que elas vão morrer. Isso é uma coisa um pouco engraçada, porque como é que eu vou falar de morte numa palestra de finanças pessoais? Porque é interessante a gente ter uma ideia de estimativa de vida, porque existe uma concepção, e essa concepção hoje é a que eu tenho na minha cabeça, de que a gente não deve deixar herança, tá? Então, se eu não vou deixar herança, eu preciso saber até quando eu vou viver para poder fazer um cálculo pela matemática financeira para poder usar esse dinheiro que eu vou ter acumulado, tá? Então, é muito importante a gente ter uma ideia. Então, assim, de data de morte, né? Então, a data de vocês está em torno de 85 anos. E eu sinto dizer que vocês estão errados. A geração de vocês provavelmente vai beirar aí os 100 anos de idade, tá? A média. Em média, vocês vão morrer com... Depois de mim, eu devo morrer com uns 95, eu estou supondo, e vocês vão morrer um pouco depois de mim, em termos de idade, porque de mim para vocês, a tecnologia da medicina já vai ter evoluído. Mas, de qualquer forma, para mim e para vocês, é interessante usar a idade de 85 anos, porque é uma idade que, pelo que eu tenho visto, é uma idade até a qual a gente consiga aproveitar. Porque não adianta você ter algum dinheiro para gastar e estar com problema na cabeça. Ou não conseguir andar direito. Ou não conseguir viajar, entrar num avião, sei lá, esse tipo de coisa. Então é sempre bom a gente ter uma idade para saber. E também, até os 85 anos, é possível que a maioria de nós não tenha muito problema com Alzheimer ou com demência, que é uma doença do cérebro. Então, é interessante até os 85 anos, para o outro grupo que vai deixar herança, que até essa idade você já se desfaça de tudo, para evitar que as pessoas fiquem brigando após a nossa morte. Então, isso que eu perguntei da data da morte é uma coisa muito importante, a gente deve pensar bem a respeito disso. Para vocês que estão em média aí com 28 anos, isso parece ser um assunto muito distante, né? Mas ano após ano ela vai chegando mais perto e já seria interessante você pensar sobre isso, tá bom? Então isso é uma informação importante. E perguntei para vocês, finalmente, quem pretende deixar a herança, tá? Então, grupo anterior, 80% disse que sim, pretende, e o grupo de vocês, 82% sim, pretende deixar a herança. Um número muito parecido nas duas amostras. Quando o nosso período LPE acabar, eu vou juntar os dados de vocês com esse grupo, né? E aí o período seguinte eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer uma amostra deles com a amostra acumulada, e a de vocês vai fazer parte de lá. Então, 80% mais ou menos de vocês e dos outros alunos pretendem deixar herança. Isso é uma coisa muito importante, tá? Porque o que se sugere em relação à herança é que você passe a sua herança ainda em vida. A isso dá-se o nome de planejamento sucessório, para que se evite que após a nossa morte as pessoas não saibam bem o que fazer, embora possa ter testamento, que é a melhor coisa. Eu fiz perguntas sobre testamento também, mas não soube como tabular para a gente conversar aqui. E tem essa outra maneira de você passar os seus bens ainda em vida, para respeitar principalmente a sua consciência. Então é uma coisa interessante.
pensar sobre data de morte, né, aproximada, e se vai deixar herança ou não. Então, normalmente eu faço esse tipo de pergunta para a gente entrar no assunto das finanças pessoais, tá? Eu gosto de saber esse tipo de coisa sobre vocês. Sobre a nossa disciplina, eu pretendo estudar uma coisa que eu chamo de método Doutor Finanças. Doutor Finanças é um atendimento que eu faço gratuitamente. Eu já faço esse atendimento desde 2016, então já estou aí há 4 anos e blau. Tá? Já atendi 206 pessoas, 206 pessoas, algumas delas várias vezes, então isso dá aí, eu acho que uns 300 e tantos atendimentos em muitos dias, né, de consulta. E tenho tudo isso registrado em prontuários individuais, muita estatística por trás, e eu vou comentar algumas coisas sobre esses atendimentos com vocês. No período passado, aí nesse meio termo aí, onde as aulas não eram obrigatórias e eu chamava pessoas, eu cheguei a convidar uma ou duas pessoas, não lembro, que eu atendo para elas virem aqui expor como é que o atendimento está sendo na vida delas. Então é possível que eu consiga alguém também para vir falar. Então é interessante ouvir das pessoas que elas estão com a vida um pouco mudada, seja porque aprenderam a fazer orçamento, ou como tem acontecido agora, 2 casos bem recentes de pessoas acima da minha idade. Eu vou fazer 56 anos agora, mês que vem, já vou para 56. 2 pessoas acima da minha idade que começaram a investir em ações agora. E é interessante você ensinar para essas pessoas, porque elas não têm ideia de como lidar. Algumas têm alguma ideia, mas outras não têm a menor noção de como abre a conta no banco, como manda o dinheiro para lá, como escolhe uma ação, por que está escolhendo aquela ação, né, e como acompanhar esse investimento. Então é um tipo de atendimento que dá muito retorno, assim, em termos de reconhecimento, em termos da gente usar o nosso conhecimento científico para ajudar as pessoas. Então, a Escola de Educação Previdenciária chama de Doutor Finanças. E essa Isabela que eu falei ainda agora, da Previdência Privada, eu a convidei para participar, então ela também faz atendimento lá. O atendimento era presencial, passou a ser por videoconferência. E está tendo assim, um aumento enorme no número de atendimentos, assim, muito grande mesmo. Depois eu vou mostrar os gráficos para vocês. Porque está sendo muito simples, a gente marca um horário, senta no computador, e se for o caso, eu mexo na planilha da pessoa daqui, mostro para ela como é que faz o orçamento e tudo, é uma coisa bem interessante. Cada atendimento, como esse de hoje, eu registro numa folha de papel, tá aqui atrás, e aí depois eu jogo na ficha da pessoa que eu tenho e jogo para a nuvem, tá bom? Então tá tudo documentado, é bacana, porque eu posso usar esses casos para comentar em sala de aula. Por exemplo, o que você faria se alguém chegasse para você e falasse que tem tal situação, né? E aí a gente discute a estratégia que pode ser usada e, obviamente, eu vou aprender com a ideia de vocês e talvez possa ensinar também para vocês. Esse método ele é composto de 4 fases. Isso faz parte da nossa matéria, tá? Eu conduzo o atendimento com base nesses 4 passos. O primeiro passo é o do endividamento. Então eu procuro medir o endividamento da pessoa, saber taxa de juros, como é que ela lida com isso. E a ideia desse método é endividamento zero. Então, em princípio, as pessoas devem ter endividamento zero. Tá? Existem pessoas com dívida zero? Existem. Se não me engano, alguns de vocês marcaram isso. Eu não trouxe a informação sobre dívida, porque eu perguntei sobre dívida e tinha pessoas que responderam, por exemplo, R$80 de dívida. Então, eu não sei se era R$80 ou 80 mil reais, eu não sei se a resposta foi bem compreendida. Tá? Mas tem gente que não tem dívida e tem gente nova, como é o caso de vocês, que não tem dívida, e tem gente com bastante dívida. Pra vocês terem uma ideia, o valor médio da dívida das pessoas que eu atendo é na casa de R$120 mil, valor médio de dívida. Tá? Se eu pegar todas as dívidas e somar, dividir pela quantidade de pessoas, dá em torno aí dos 120 mil, se eu excluir dessa amostra as dívidas zero.
Se eu considerar as dívidas zero, esse valor médio cai de 120 para em torno de 85, 90 mil reais. Tá? Então é muito grande. Para você ter uma ideia, as pessoas devem 120 mil, ganhando em média 5 mil e poucos reais por mês. Então ganha 5 e deve 100 e blau. É por aí que estão as coisas. Porém, essas pessoas que ganham 5 e devem 120 têm uma relação de bens e direitos, que é como eu chamo, não chamo de ativo, eu chamo de bens e direitos, para não confundir com a nossa contabilidade comercial. Tem bens e direitos na casa dos 400 mil reais. Então, em média, as pessoas que eu atendo têm bens e direitos na casa dos 400, devem 120, uma riqueza líquida, um patrimônio líquido em torno dos 350 mil reais. Então, a média está positiva. Mas, para você ter ideia, eu já atendi uma pessoa com uma dívida beirando R$1 milhão. Uma pessoa devendo, beirando R$1 milhão. Tá? Outra pessoa devendo aí na casa dos 700, algumas pessoas ali na casa dos 300, 400, e aí quando começa a baixar ali para os cento e poucos, 90, 80, 70 mil reais, tem um bolo grande. Então, o endividamento é o caso mais grave, né, da nossa vida, costuma atrapalhar muito e é o que eu vejo primeiro. A primeira coisa que eu peço é o valor do endividamento. Processo orçamentário. Eu perguntei para vocês aqui, deixa eu ver, orçamento. A turma de vocês, 36% não faz orçamento. Metade da turma faz e faz bem feito. É o que foi respondido. Tá? E 14% faz de maneira não muito boa. Então, metade de vocês faz orçamento. Eu considero, depois de tanto tempo falando sobre isso, que o orçamento é uma ferramenta essencial para as finanças pessoais. Acabei de comprar esse livro aqui, ó, Budgeting, está em inglês. Tá? É um livro em inglês que eu comprei na Amazon do Canadá, dos Estados Unidos, tanto faz. É muito bom. Acho que é o melhor livro sobre orçamento que eu já vi até agora. Ele está todo rabiscado por mim. Eu provavelmente vou falar sobre ele na nossa aula. Eu sou muito empolgado com orçamento. Então, parte do meu trabalho de doutor Finanças é ensinar as pessoas a fazer orçamento. E como eu disse para vocês, eles me mandam a planilha que eles fazem, eu baixo aqui, vejo, altero e interajo com eles aí online. Isso é bem interessante. Mas, basicamente, eu levo as pessoas até um ponto onde elas consigam planejar, executar e controlar o orçamento. Tá? Mas isso é muito raro. A maioria das pessoas não faz orçamento e a maioria das pessoas que faz, não faz de maneira que dê para planejar, executar e controlar. Então, a minha missão é conduzir essas pessoas através disso daí. E aí, normalmente, o que eu faço? As pessoas anotam informação por 3 meses. Esses 3 meses eu faço 3 fluxos de caixa, condenso num médio. Esse fluxo de caixa médio, que reúne 3 meses, eu faço uma projeção e a partir daí a gente passa a fazer todo o processo, planejamento, execução e controle. Então, o segundo passo é o orçamento. Terceiro passo, poupança e investimento. Basicamente, a poupança é o fundo de emergência. Eu perguntei para vocês também quem tem. Deixa eu ver aqui se tem informação. 65% de vocês disse que tem fundo de emergência. É um dinheiro assim rápido, está numa poupança, por exemplo, uma conta de poupança. E investimento, dinheiro para você gastar na aposentadoria. Dentro do meu conhecimento limitado, eu ensino a pessoa a comprar fundos imobiliários e ações. E aí, como eu disse para vocês, a gente coloca a idade da pessoa agora, a data que ela vai se aposentar, tenta fazer uma capitalização até lá em função do que ela já tem e do que ela pode aportar por mês, chega de um determinado valor que eu chamo de massa crítica, palavras do Gustavo Cerbasi, vocês devem conhecer, e dali, da data da aposentadoria até os 85 anos, eu descapitalizo isso com um valor fixo mensal que vai até os 85 anos. Então, esse é o ciclo, que é inclusive a quarta parte que eu chamo de fruição. Chamava de
usufruto e agora eu estou chamando de fruição. Então, basicamente, o que eu faço nesse atendimento? Reduzo a dívida da pessoa, coloco ela para fazer orçamento, faço ela juntar dinheiro na bolsa para gastar na aposentadoria e planejo esse valor para gastar até a data dos 85 anos. Tá? Pretendo fazer algumas pesquisas. Parte das coisas que a gente vai fazer, para quem quiser, é investigar coisas. Então, a gente pode aplicar esse método para outras pessoas. Tá? Eu posso ensinar vocês a fazer isso. A gente pode coletar dados, bolsa de valores, algumas ações, alguns fundos imobiliários. Por exemplo, outro dia eu estava investigando algumas ações que, se não me engano, era o dia 11 ou 16 de março, alguma coisa assim, que teve o anúncio da pandemia. Aí o preço das ações foi lá embaixo, okay? E logo depois algumas ações já começaram a subir. Algumas ações subiram rapidamente, outras subiram com menos força. Então, a gente pode ver, por exemplo, como é que eu descubro que ações se recuperaram melhor. Onde a gente busca esse tipo de informação, que sites gratuitos existem de fácil acesso para a gente saber que ação é melhor, preferencial, ordinária, ou aquele conjunto de units que tem preferenciais e ordinárias juntas. Então, a gente pode fazer algumas pesquisas nesse sentido. Okay? Quanto eu teria agora se eu tivesse investido na Vale de 10 anos para cá, ou na Petrobras, ou na Uzi Minas, ou na Fleury, ou no Bradesco? Que ação paga mais dividendos? Que ação não tem pago dividendos? Tem aí o caso da Oi, quem já está investindo em ação está sabendo. A Oi, há pouco tempo atrás, valia centavos. Outro dia que eu vi já estava R$2. Então, ela dobrou de preço aí em pouco tempo. Tá? Então, a gente vai poder estudar coisas assim. Vou chamar educadores financeiros para virem para cá para falar com a gente. Então, a gente vai poder explorar essa pessoa. Ela vai poder dar uma aula para a gente sobre educação financeira. Eu conheço algumas pessoas que podem fazer isso. Provavelmente vou chamar pessoas que eu atendo para darem depoimento. E também vamos estudar literatura. Como eu falei, tem esse livro aqui que eu vou falar para vocês. Tem alguns livros sobre investimento também que eu tenho lido. Vou indicar e vou falar alguns resumos que eu já fiz para a gente estudar. Pessoas, basicamente é isso. Eu queria só me apresentar para vocês, ver se alguém tem alguma dúvida, comentar o questionário que vocês responderam. Esse questionário já é tarefa, tá? Se você ainda não respondeu, não deixe de responder, porque eu vou jogar isso para uma planilha e isso vai se converter em nota, uma coisa simples de se fazer. Comparei vocês com algumas turmas, com outra turma, e falei para vocês de algumas coisas que eu tenho falado aqui na aula de finanças pessoais. Como teve gente que chegou depois, queria aproveitar aí os últimos... Gabriela, onde consigo esse questionário? Vou falar já. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, já vou começar com a da Gabriela. Gabriela, eu enviei... Alguém abriu o microfone para falar? Foi mal. Fala aí, Genilson. Professor, eu tinha começado a matéria com você no início do período. Quem Sim. já respondeu naquela época, só para confirmar, não precisa fazer de novo, né? Então, não precisa, porém eu preciso saber disso. Então, se puder, quem fez o questionário já, manda um e-mail para mim, algo assim. Professor, já respondi o questionário, porque é o mesmo, eu só troquei lá a data. O que vocês responderam estava 20.1, eu botei 20.4. E vai tudo para a mesma planilha, por isso que eu posso comparar com grupos anteriores, tá? Então, quando o senhor passar alguma tarefa que a gente já fez, eu posso só responder por cima do seu e-mail já realizado no primeiro período. Pode sim, isso é promessa de campanha, né? Beleza. A galera que fez lá e está inscrita comigo, né, vai ser tudo aproveitado, sem dúvida, tá? Obrigado. E aí, respondendo a Gabriela, né? Gabriela, para o link dessa aula, eu coloquei no e-mail, não no segundo, né? Mandei o e-mail pela manhã, se não me engano, ou logo no início da tarde, agendando essa aula para 9 horas da noite. E aí, lá eu coloquei os dois links, tanto para finanças pessoais como para ética. Então, no e-mail anterior
a que deu esse horário, tem lá os 2 links. Mas mesmo assim, se você não conseguiu achar, não tem problema algum. Manda um e-mail para mim. Ah, beleza, encontrou. Joia. Então, responder a esse questionário dá informação para mim sobre o perfil de vocês, que é uma coisa que eu gosto de estudar. Para vocês terem uma ideia, a última aula presencial que eu dei, que foi 2019-2, a média de idade de vocês estava em torno de 24 anos. Então, a turma de vocês está 28. Então, alguma coisa aconteceu, vocês ficaram mais velhos, 4 anos, mais ou menos. Tá? Então, eu gosto de saber, mais ou menos, né, a média de idade, até para fazer algumas contas. De repente, eu vou fazer algum exercício, é bom saber que vocês têm, em média, 28, que vão se aposentar com 65, que acham que vão morrer com 85, 89. Então, esses são dados que eu gosto de usar. Por isso, os questionários são importantes. Alguém sabe alguma coisa sobre o AVA? Eu estou meio por fora, eu não estudei o AVA ainda. Podemos continuar? Pois não, pode falar, Genilson. A princípio, para outras disciplinas, estava tendo problema no recebimento de todos os alunos receberem a planilha. A planilha não, receberem qualquer informação pelo AVA, principalmente os que tiveram a inscrição feita posteriormente no período de alteração. E aí que não estavam matriculados direto. Então, essa galera que chegou depois, teoricamente, na matéria, não está recebendo. Entendi. Digamos, o problema do AVA com o SIGA, né? Isso. Tá. Mas o AVA em si é tranquilo? Eu confesso que eu não gosto muito não, mas assim, eu prefiro tudo por e-mail. Eu leciono numa escola de ensino médio, não sei se eu já comentei com vocês, e hoje de manhã também foi minha primeira aula. E eles lá usam o AVA, mas eu pedi autorização e pude usar esse Google Meet tranquilo. Então eu gravo as aulas como eu estou gravando essa, coloco no vídeo do YouTube e coloco o link disponível. Então isso vai ser até bom para a gente movimentar o canal da turma. A nossa turma, Finanças Pessoais UFRJ, tem um canal no YouTube, onde eu vou colocar, já tem alguns vídeos lá de alunos que fizeram vídeo para mim, eu já coloquei. E eu estimulo vocês, quem tiver interesse de montar um vídeo, entrar em contato comigo, a gente bola alguma coisa, uma entrevista, um documentário, pode ser individual, pode ser em grupo, pode ser em parceria comigo, pode ser sozinho, tá? Seria interessante a gente estimular cada turma a produzir um conteúdo para ir colocando lá e a gente ficar aí orbitando em torno desse canal do YouTube, da nossa turma, tá? Então, essa aula vai para lá daqui a pouco. Chama Finanças Pessoais UFRJ. Tá? 3 palavras, não é junto não. Finanças Pessoais UFRJ. E lá também eu vou colocar o material de ética, nesse mesmo canal, que vai ser daqui a pouco a aula de ética. Bom, eu pretendo usar então o Google Meet, tá beleza? Vou usar o Google Meet, como eu não tenho autorização para gravar, o meu é gratuito, então ele não tem essa função para mim. Eu gravo por um editor de vídeo que eu tenho, jogo para o YouTube e coloco lá. Então, a partir da semana que vem, a gente trata sobre avaliação. Eu não tenho mais coisas para comentar. Queria saber se alguém tem alguma pergunta. Eu não sei como eu vou fazer para cobrar chamada. Tá? Quando tem o presencial, eu passava uma lista de chamada, vocês assinavam. Aqui eu não queria ficar perguntando se fulano está presente, ficar anotando e tal. Eu não quero fazer isso. Tá? Vocês vão participar, eu vou pedir para fazer. Quem participar vai enviar material para mim. Eu vou colocar na planilha que você fez, tá bom? Eu espero que vocês estejam aqui, mas se não tiver, obviamente, a vida virou aí de cabeça para baixo para todo mundo. A única coisa que eu queria é tentar passar esse semestre sem grandes problemas para vocês e para mim também. Estou completamente disponível para passar para vocês o que eu sei de finanças pessoais. Já acho que eu sei bastante coisa, tenho bastante experiência, acho que é importante para vocês. Tá? Então, eu queria que vocês tivessem esse interesse pelas finanças pessoais, porque isso pode realmente fazer diferença na vida aí para o futuro. Então, eu preciso que vocês saibam que eu estou 100% disponível. Vou vestir isso daí de matéria para a gente poder ter um aproveitamento. Vou dar tarefas, como todo professor faz, mas não vai ser algo para perturbar muito vocês, não, tá? Então, vamos tentar fazer o mais na paz possível para a gente acabar logo esse ano e entrar em 2021
mais leves. Tá bom, pessoal? Se alguém tem alguma pergunta, se não tem, por mim a gente encerra. Terça-feira que vem, aula normal. Eu não sei, 6h30, eu queria saber se 6h30 é um horário bom ou mantém 7 horas. Para mim, tanto faz. Queria que vocês se pronunciassem, por favor. Se ninguém falar nada, eu coloco 6h30. Prefiro 7. 7. Alguém quer loucamente? Pode ser 7 7. horas também. 7 horas também é ótimo. Tá safo, já. 7 horas, beleza. Então a gente começa às 7 horas, tá? Nada impede que 6h30 eu já esteja aqui. Então quem quiser bater um papo, conversar alguma coisa, tirar dúvida, provavelmente eu vou estar já conectado 6h30, que aí eu fico esperando a galera chegar. O que eu quero tratar com vocês é o seguinte: 7 horas eu vou começar, tá? Então quem quiser chegar antes, ok. Chega, fica lá parado e tal. 7 horas cravada, eu vou ver se eu começo. Quem for chegando, vai chegando, tudo bem. Mas a gente começa às 7 horas. E aí... Professor, vai ser sempre o mesmo link? Não. Tem que mandar o link sempre diferente. Então, provavelmente no próprio dia eu mando. O que acontece? Às vezes vou estar passando mal, vou estar viajando, eu estou com um filho recém-nascido em casa, às vezes tem algum problema, tá? Eu prefiro avisar no dia. Eu mando o link no dia, tá? E aí é bom também quando for aí umas 6 horas, dar uma checada, porque pode acontecer alguma coisa. Como eu falei, eu tenho algumas missões muito importantes lá no conselho, e às vezes tem reunião que pinta em cima da hora, como pintou hoje à tarde, só que hoje foi às 3 horas da tarde, tá? Às vezes tem reunião que dura, entra na noite, por exemplo. Então eu teria que cancelar a aula. Então, qualquer problema, eu vou avisar para vocês no máximo até às 6 horas da tarde, tá? Ou, de repente, se eu já souber no dia anterior, às vezes uma viagem, alguma coisa assim, eu aviso antes também. Então, pessoal, terça-feira que vem, 7 horas, provavelmente o professor Simval dá aula comigo aqui, tá? Ele fala algumas coisas, eu falo outras, mas eu vou procurar usar esse horário aí, de 7 às 8, se tanto, tá? Não pretendo falar muito, não. Eu pretendo fazer aulas de meia hora, às vezes de 20 minutos. Não pretendo fazer muita coisa, não, tá? Porque não dá para ficar prestando muita atenção em tela, alguma coisa que eu não estou muito acostumado, nem vocês. Então, vou aprender com vocês, espero que vocês aprendam comigo também. Beijo para todo mundo. Espero que a gente possa se dar bem nesse semestre e que a gente termine logo esse ano de 2020, tá bom, pessoas? E lembra aí, eu estou à disposição. Se eu tiver alguma coisa do meu conhecimento que eu possa ser útil, entre em contato. Beijo para todo mundo. Quem for para ética, daqui a pouco eu vou estar lá na aula de ética também. Até terça-feira, 7 horas. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, Tchau, meu boa camarada. noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, beijo para todo mundo. Até mais.